Olá, pessoal do Facebook. Olá, pessoal do Instagram. Facebook, psicólogo Jonas Rodrigues. Sônia Fernandes. Instagram, Sônia Fernandes. Sônia Lopes Fernandes. Ao vivo em ambas plataformas. Isso aí. Né? Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Sônia, muito obrigado, né, por ter aceitado esse convite e de trazer todo o seu conhecimento, né, através da sua formação e através de todo o processo que você conseguiu desenvolver, né? E por que a Sônia? Já dando início aqui, pessoal, muito boa noite para quem ainda está chegando, fiquem muito à vontade, né? Como a Sônia já disse para vocês, fiquem à vontade para mandar qualquer tipo de questionamento, perguntas, complementos, né? Trazer um pouco da sua história também. É importante para nós saber o quanto essas informações estão sendo válidas para vocês, certo? Então, dentro disso, a gente dá início, né? Sônia, eu vou me apresentar e você se apresenta em seguida. Eu sou o Jonas Rodrigues, sou psicólogo já há 4 anos, né? Desenvolvo o trabalho aqui dentro de patrocínio e agora estou abrindo também um campo em trabalho na cidade de Uberlândia e toda a região aqui, Patos, Coromandel, Monte Carmelo, Perdizes, e desenvolvo aí a psicologia clínica, desenvolvo a psicologia esportiva, consultorias empresariais, né? Quem então tiver essa necessidade pode entrar em contato, que a gente conversa da melhor forma possível para que seja tudo muito bem acertado, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês mais essa noite, em que nós vamos trazer um pouquinho das vivências, né, sobre aceitação no processo de desenvolvimento pessoal. Esse é um tema que dá muita margem, né? Então nós vamos tentar ao máximo filtrar o que for mais interessante, mais legal, para que a gente consiga levar realmente uma mensagem interessante para vocês. Fique à vontade, Sônia, por favor. Olá pessoal da página do Jonas também. Meu nome é Sônia Lopes Fernandes. Eu sou jornalista há 13 anos. Não nasci em patrocínio, mas já moro aqui desde muito novinha. E sempre trabalhei com assessoria de imprensa, sou assessora de imprensa hoje também na Federação dos Cafeicultores do Cerrado, né? Fui para Uberaba estudar, me formei lá e depois voltei e atuei em patrocínio e sempre atuei na minha área, né? Fiquei quase 7 anos na Câmara de Patrocínio lá como assessoria de imprensa e depois fui para a Federação e estou lá já há 5 anos. Então já são 13 anos aí de formado em jornalismo. Já posso contar por que você me convidou? Claro, fique à vontade. E o Jonas me convidou para falar desse tema, aceitação no processo de desenvolvimento pessoal, porque quem também já me conhece, quem não me conhece aí da página do Jonas, eu tenho vitiligo. O que é o vitiligo? Vitiligo é uma doença de pele caracterizada pela despigmentação das células da nossa pele, né? É uma doença autoimune em que o nosso próprio corpo se combate e nesse caso as células acabam entrando, digamos assim, num choque ou numa confusão e as células da cor da pele da gente acabam morrendo e caracterizada por manchas brancas na pele. Ponto. Não dói, não coça e não pega. Então já tem 12 anos que eu tenho vitiligo. Já passei por diversas situações, por coisas tristes e por coisas legais que me ensinaram, que me motivaram a buscar ajuda, a buscar terapia, a buscar várias coisas para tentar aceitar essa condição. Eu não sei se dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Pra quem não conhece vitiligo, isso é uma mancha de vitiligo, branquinho. E eu tenho bastante nas mãos aqui. Deixa eu aproximar aqui. Então já são 12 anos trabalhando essa condição.
tanto na frente psicológica quanto na frente física também, né, da própria condição da doença. E por isso o Jonas me convidou para falar um pouquinho de como é que eu fiz para aceitar essa condição, a condição que o vitiligo traz na nossa vida, que afeta principalmente a imagem, né? Claro. E aí, através disso, Sônia, que você nos apresenta, né, essa toda situação aí, isso é um processo que muitas vezes nós, enquanto pessoas, seres humanos, tem uma dificuldade enorme de aceitar, né? Ou até mesmo um egoísmo, um egocentrismo, melhor dizendo, de ficar questionando por que eu, né? Quantas vezes eu me perguntei isso? Motivo eu de estar sofrendo isso, né? E aí você, feliz na sua fala, onde você fala para nós o seguinte: não coça, não dói e não pega, né? Porque a gente tem esse processo aí de meio que preconceituoso, meio não, né? Completamente preconceituoso. E é preconceito às vezes por falta de informação mesmo. De não conhecer, né? O que é o vitiligo, de qual que é o processo, né? E só que isso, infelizmente, é uma situação onde a gente percebe, pelo menos eu tenho consigo dimensionar isso, não apenas com o processo do vitiligo, mas sim qualquer tipo de situação onde que não é igual, não é padrão. Você tem uma curva fora do padrão, né? Isso. Né? Você é fora do normal da sociedade. Mas o que é o normal? Quem disse que aquilo é normal? Boa pergunta, né? Às vezes a gente coloca padrões, eu quero ser como fulano. Mas por que o dele tá certo e o seu é errado? E quem está certo e quem tá está errado? Quem tá errado? É que a gente, e a mídia contribui muito com isso, meia culpa, sendo jornalista atuando na mídia, da gente colocar padrões e buscar padrões, principalmente naquela modelo, naquela atriz, naquele jogador, naquele ator. A gente busca referências, às vezes, inatingíveis. E isso traz sofrimento, né, Jonas? Muito. E isso faz com que a nossa aceitação seja muito menor. Né? Porque eu busco sempre um processo além daquilo que eu tenho, real, e isso faz com que eu não consiga me aceitar. Você se frustra. A frustração seja enorme. Exatamente. E eu tendo uma frustração enorme com relação a isso, como eu não vou conseguir atingir nunca a minha expectativa, eu passo a não atingir a expectativa geral. E isso vai sendo um ponto bloqueador, um fator, melhor dizendo, um fator bloqueador muito mais importante nas coisas todas, né, da minha vida. Então isso acaba me incomodando, me tira da minha zona de conforto, eu me transformo numa pessoa desconfortável o tempo todo. Consigo mesmo, que é muito doloroso, né? E aí você não consegue conviver com isso. E não conseguindo conviver com isso, o que gera? Gera o mal-estar. E esse mal-estar vai fazer o quê? Eu acho que vai só piorando, né? Só piorando. E aí você começa, então, a só reclamar. Você não tem boas relações. Você não consegue desenvolver. Você não consegue evoluir. A sua autoestima afunda. Não tem autoestima, melhor dizendo. É verdade. Não tem. Não existe. Aí não é nem o caso de baixa autoestima. Você não tem, realmente. Né? Por quê? Porque você está sempre passando por um processo de não aceitação. E aí você olha aquelas outras pessoas da sociedade lá, elas são lindas, felizes, né? Porque são felizes, pessoas que a gente percebe que assim pode ter muito mais dificuldade do que você e conseguem ser felizes, conseguem passar por isso de uma maneira tão mais leve, mais suave, que você não olha e fala, não, mentira. Onde que eu compro essa felicidade? É a tal da grama do vizinho ser sempre mais verde, né? Com certeza. É a tal da história que a gente sempre fala. E aceitar, no meu caso, né, já são 12 anos com vitiligo. Então, não é do dia pra noite. Não é assim, você deitou hoje, amanhã você acordou aceitando a sua condição. Isso não é assim, não é automático. Né? Primeiro, quando eu recebi meu diagnóstico, o meu primeiro diagnóstico foi errado.
o médico me disse que era uma mancha de sol e que era pra eu passar protetor solar que ela ia sumir. Então, o meu primeiro diagnóstico já foi errado. Eu não sabia, não fazia ideia do que... Eu fui no médico sem saber o que era. Eu não tinha aquela noção do que era aquela mancha branca. A primeira que apareceu foi essa aqui no cantinho da boca, que hoje é bem maior, né? E foi assim também, dormi sem mancha, acordei com mancha. O vitiligo é mais ou menos assim. E depois eu fui em outro médico, porque a mancha não cedia. E aí eu recebi o diagnóstico do vitiligo assim. É aquela doença do Michael Jackson. Foi assim, foi com essa sutileza que eu recebi o meu diagnóstico. O que é a primeira coisa que eu pensei? Eu vou ficar do mesmo jeito do Michael Jackson, né? Eu vou transformar a cor da minha pele de branca para mais branca, porque eu já sou muito branca. No meu caso aí, de um tom de branco para outro tom de branco. Só que eu tinha um agravante. Quando eu recebi meu diagnóstico, eu já tinha me formado. Não, Raquel, tem 12 anos, tem 13, que eu sou jornalista, eu tava para formar, né? Eu tava para formar jornalismo. Eu pensei, ótimo, é uma doença que atinge a imagem numa pessoa que quer ser jornalista. Aquilo meu mundo desmoronou. Eu pensei, eu não vou nunca arrumar um emprego, eu não vou nunca trabalhar na minha área, eu não vou nunca ser uma profissional realizada. Porque só te cortando, né? Olha o quanto você teve um pensamento fechado a partir do momento em que você recebe o diagnóstico de vitiligo. Então, quer dizer que eu vou transformar no Michael Jackson, né? E a partir daí eu não vou conseguir trabalhar em lugar nenhum. Ninguém vai me aceitar. Só que a primeira pessoa que não se aceitou fui eu. Eu não queria aceitar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu queria deletar aquele dia da minha vida, chegar em casa, pintar aquela mancha para ela nunca mais existir. Só que não dá para ser assim, não podia ser assim. Né? A realidade não é essa. Então eu comecei a fazer tratamentos, né, com pomadas, uso tópico, fiz muitos anos de tratamento. Só que o vitiligo, ele está profundamente ligado à nossa condição psicológica. Eu acho que o fator mais determinante de um processo de tratamento do vitiligo, muito mais do que o uso tópico das coisas, dos medicamentos, é o tratamento emocional, porque ele é absolutamente psicossomático. Quando eu fui organizar meu casamento, aquela ansiedade toda que noiva tem e tudo mais, foi aí que o meu vitiligo se espalhou mais ainda. Foi justamente no processo em que eu estava muito ansiosa, né? Queria resolver as coisas logo. Desequilíbrio total. Desequilíbrio. Então o vitiligo está muito ligado a isso, né? E eu fiz o tratamento durante muito tempo. Eu não tô aqui fazendo apologia, gente, que o tratamento não funciona. Não é isso, por favor. Muita gente tem ótimos resultados com o tratamento. Só que no meu caso, chegou num ponto em que eu passava a pomada, eu passava a loção lá, que tinha que passar todos os dias, pegava a régua e media para ver se a mancha estava aumentando ou diminuindo. Todo dia eu media para ver se milimetricamente tinha alterado alguma coisa, para ver se o exame, se o tratamento estava fazendo efeito ou não. Será que inconsciente você ainda estava muito presa nisso? Estava, né? Completamente. Porque muitas vezes a gente não tem essa noção do que é isso, né? A gente chega ao senso, posso usar até o senso do ridículo, de pensar que, meu Deus, meio centímetro diminuiu. Começa aí o processo de aceitação. Diminuiu? Opa, tá valendo. Né? Não diminuiu nada? Ixi, tá valendo nada esse tratamento meu. Aqui no Facebook, a Tatiane Graziella, por sinal minha esposa, contribuiu conosco aqui o seguinte: eu me pergunto sempre, tenho psoríase desde os 17 anos e falo a mesma coisa, não dói e não pega. Porém, né, como aquilo que a gente disse... E a psoríase também é de fundo emocional totalmente. Completamente. E é aquilo que a gente disse, né? As pessoas, quando não estão acostumadas com isso, né, acredita que isso é uma doença contagiosa. Sim. E que vai fazer muito mal. E aí é uma desinformação. E é o preconceito da falta de informação. A Érica fez uma contribuição muito legal aqui, ó. Uma coisa é aceitar a sociedade.
Uma coisa é aceitar a sociedade que vivemos, respeitar certas limitações e controles sociais. No entanto, muitos deixam de ser felizes por não atingir as expectativas da sociedade. Justamente. Muito obrigado, Érica. O que você conseguiu trazer aqui para nós é espetacular, porque a sociedade simplesmente impõe, né, tudo aquilo que a gente tem que ter, tem que fazer, tem que ser, e que na verdade não tem nada disso. Você é o que você é, não é? Ou não? Ou você tem que ser aquilo que o outro pede que você seja, ordena, né? Ou seja, você vai viver para você, para sua família, para os seus pais, para os seus filhos, ou você vai viver para uma sociedade que coloca o tempo todo modelos, padrões, né, que você tem que seguir. Você é obrigado a seguir? Não. Jamais. Jamais é obrigado a seguir. Porém, aceitar primeiro você, as suas condições, as formas, na verdade, que você tem, né, para conseguir então levar isso para a sociedade. A sociedade pode não te aceitar? Pode. É o direito que elas têm, né? As pessoas que convivem nessa sociedade. Porém, existem ciclos. E aí você então tem que se identificar com um ciclo onde ele no mínimo te aceita. Aí então a gente inicia o processo da nossa live, do nosso objetivo da nossa live. Qual que é? O processo de aceitação. E ele nunca vai vir do mundo para você. Jamais. Né? Jamais. Isso jamais. É fundamental falar, gente. Um processo de aceitação pessoal, ele é de dentro para fora. De dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Né? Esquece que o mundo vai te aceitar se você estiver revoltado com o mundo. Esquece. Porque a partir daí, as coisas realmente não dão certo para você. Ficam muito mais difíceis. Não tem nenhum tipo de relacionamento. Relacionamento que eu digo é no geral. É com amigos, é com tribos. Eu uso muito nós, né, procuramos as nossas tribos. Sim. Então isso é importante. Só que enquanto você não se aceitar da forma com que você é, gorda, magra, bonita, feia, estilosa, sem estilo, gente... E o estilosa sem estilo também é um padrão que você buscou em algum lugar, né? A revista impõe isso pra gente, né? Na maioria das vezes. Hoje nós temos uma rede social ativa que o tempo todo percebemos isso. E que são só vidas perfeitas, porque ninguém posta quando tá na bad. Ou então é só tristeza, né? Tem os deprimidos. Assim, tem os deprimidos. Que usam disso e fazem isso para conseguir algo, para atingir alguém. E aí você está um pouco desequilibrada. Vem aquele abençoado, coloca aquilo que dá de cara lá para você. Você fala, nossa, era isso que eu estava precisando mesmo ouvir. Realmente eu sou fraco, realmente... E aí que ainda completou ali, mesmo porque os padrões mudam o tempo todo. O tempo todo. Né? O tempo todo. Eu tava vendo há pouco tempo era uma postagem, mas resgatando revista dos anos 50, em que tinha um negócio lá que era evite o estigma da magreza, um negócio assim, que era para as mulheres engordarem. Isso nos anos 50. Aí agora a gente já tem as mulheres querendo ser todas Gisele Bündchen do corpo perfeito, magrinhas, altas, loiras, né? Loira eu também quis ser. Então, e o padrão muda mesmo, não tem jeito. Claro. Daqui uns anos vai ser outra coisa e as pessoas vão continuar perseguindo padrões que muitas vezes elas não vão conseguir alcançar. E vão continuar se frustrando. E não vão continuar se aceitando. Né? Hoje nós temos aí a moda, então, plus size. Sim. Oba! Por quê? Porque as gordinhas e os gordinhos, é claro que todos com saúde, pode ser, se permitem. Sim. Não tem problema. Desde que você se sinta bem. A partir do momento que isso começa a te incomodar, então, né, começa a faltar saúde, aí você deve tomar providências. Só que talvez o mais complicado seja aceitar uma condição que às vezes você não pode mudar. Justamente.
como foi talvez o meu caso. Os tratamentos não fizeram efeito, ao contrário, da minha ansiedade de ver a coisa melhorar, foi fazendo ficar pior. Só aumentou. Só aumentou. Então eu tive que buscar uma condição de esta sou eu agora. Não adiantava eu olhar para as minhas fotos com 15 anos e dizer eu quero ser aquela. Eu não era mais aquela. A minha imagem tinha mudado. Eu era outra pessoa e eu tinha que encarar aquela pessoa do espelho, aquela era eu. Era eu de fato. E o que eu ia fazer com isso? O que eu ia fazer com o peso de ser eu? E aí eu Com manchas e tudo. transfiro uma outra pergunta para você. Como é ser você antes de vitiligo e pós-vitiligo? Jonas, eu falo muito com as pessoas muito próximas e com os amigos, e hoje posso falar para todo mundo, que o vitiligo foi a maior bênção que eu já tive na minha vida. A maior até hoje. Porque ele me ensinou tanta coisa. Primeira coisa que ele me ensinou a não ser preconceituosa com o que eu não conheço. Porque eu já sofri preconceito das pessoas que não conhecem o vitiligo, né? Ele me trouxe uma vaidade que eu não tinha nenhuma vaidade. E claro, existe uma vaidade muito positiva, que é se cuidar, né? Que é tentar estar melhor com você mesmo e tudo. Aí é o processo da aceitação real, né? Então eu tenho que entender que a partir desse momento agora eu sou assim, né? Eu vou viver assim, dessa forma. E isso faz com que então eu entenda todo o meu processo interno. E aí sim, eu demonstro para todo mundo que realmente eu tenho. E se você tem um preconceito, vem cá, eu vou te contar um pouquinho a respeito sobre o que é. Que é, na verdade, posso dizer, você está fazendo, né? A Sônia está desenvolvendo, então, um blog a respeito... Furo de reportagem, ainda nem lancei. De vitiligo. Tá para lançar. Dia 25 de junho, Dia Mundial de Combate ao Estigma do Vitiligo. Eu vou lançar com muita alegria o blog, ainda não vou contar o nome, o Jonas já viu a marca, não vai contar também. Mas eu vou lançar nas minhas redes sociais um blog justamente para tratar de vitiligo, de aceitação. Por quê? Porque eu sempre fui muito aberta, eu sempre postei foto, eu sempre falei muito abertamente disso, nunca escondi. E as pessoas começaram a me procurar, as pessoas começaram a me perguntar o que fazer. O meu filho, o meu amigo, tem uma criança. E aí eu pensei o seguinte, em vez de eu falar de um por um, eu posso falar com muita gente, posso falar com mais pessoas. Então, o blog vai tratar disso, primeiro falar de vitiligo, mas falar também de outras doenças, de outros problemas, de imagem, de marcas, tentar discutir um pouquinho, trazer um pouquinho da minha contribuição. Então, dia 25 de junho, eu vou lançar oficialmente o blog, que eu ainda não vou contar o nome, vocês vão ter que continuar me seguindo aí nas redes sociais, para eu contar para vocês tudo como é que vai ser. Ótimo. A Juliane Castro, aqui no Facebook, contribuiu conosco o seguinte: os padrões sociais impostos são muito cerceadores. Tenho um grande problema com os padrões físicos. Estou trabalhando psicologicamente com isso. Juliane, ótimo, né? Ótimo, porque é o seguinte, muitas vezes nós somos os principais responsáveis de todo esse processo. É o negócio que é de dentro para fora. Justamente. E aí, você pode mudar isso. É um problema com os padrões físicos. Esse é um padrão onde que você tem acesso e se você se dedicar, lógico que você vai alterar. Né? Você vai poder melhorar esse padrão. Só que no caso, hoje, trazendo a Sônia aqui, por exemplo, que mais pra frente eu quero usar isso, ela trabalha dentro de uma profissão que é comunicar, que é comunicação. Então ela usa constantemente a imagem dela. De uma forma ou de outra, a imagem dela está ligada a isso, né? A comunicação. E o quanto isso pesa, né? Por isso que eu te falei, nesse processo você estava tão presa, né? Porque agora eu não vou conseguir arrumar um emprego mais. Como assim não vou arrumar um emprego? O que faz de você ser uma boa profissional
é só a sua imagem ou é tudo aquilo? Lógico, eu não posso também aqui ser leviano de falar que a sua imagem, se for comprometida, claro que você vai ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar isso. Porém, nada te impede se você for uma profissional capacitada para isso. Pode ser que você não vá para diante das câmeras, né, por todo o processo estético, Sim. mas você tem a capacidade de contribuir, às vezes, muito mais atrás das câmeras. Acabou que, indo para assessoria de imprensa, que é o que eu fiz desde que eu formei, o fato da imagem não me prejudicou muito, né? Eu consegui achar uma posição, digamos assim, confortável para trabalhar, mas eu não escolhi a assessoria de imprensa pelo vitiligo, já era uma afinidade e acabou acontecendo eu sempre trabalhar com assessoria, mas eu também sou mestre de cerimônia, eu apresento evento. E aí eu tô diante de um monte de gente e dando minha cara a tapa. E a sua imagem está lá. Essa sou eu. Essa sou eu com manchas ou sem manchas, essa sou eu. Aqui tem uma pergunta muito boa. Sônia, do João Marinho. Sônia, qual foi a sua percepção das pessoas diante da sociedade? Você sentiu preconceito da sociedade? João, poucas vezes, mas de maneiras enfáticas, eu digo. Eu já tive 2 ou 3 casos de pessoas que realmente me trataram mal, me discriminaram pela condição do vitiligo. Eu estava uma vez aqui em Patrocínio, num estabelecimento comercial, e uma mãe impediu que a criança chegasse perto de mim ao perceber que eu tinha mancha. E ela gritou no meio desse estabelecimento, não encosta nela. Foi horrível, eu me senti muito mal. Eu já tive sugestões de pessoas no salão, não passa esmalte vermelho, porque vai destacar mais a sua mão e as suas manchas. Não passa batom vermelho, porque vai mostrar que você tem mancha na boca. Eu já tive muitas pessoas que estavam sugerindo, achando que estavam contribuindo, e que te ferem, sim, já sofri esse tipo de preconceito. Há pouco tempo, eu estava na fila de um outro lugar, e eu tenho uma mancha muito grande na nuca. Não vou virar aqui pra vocês verem, porque senão eu derrubo tudo, eu sou desastrada. Mas eu tenho uma mancha muito grande na nuca. E aí eu estava com o cabelo preso, amarrado, e tinha 2 adolescentes atrás de mim na fila, e uma começou a cochichar com a outra. O que é isso? O que é isso? O que é aquilo? E eu virei para elas e perguntei se elas queriam fazer alguma pergunta, se elas queriam que eu explicasse para elas o que era. Elas preferiram ir embora. Elas não me ouviram, foram embora. Então já passei por essas situações chatas, assim, de pessoas inconvenientes. E por isso também tá aqui, por isso também usar as minhas redes sociais, por isso levantar a bandeira mesmo do vitiligo e de doenças autoimunes, porque o vitiligo é mais uma das doenças autoimunes, para que outras pessoas não sofram. Imagino que a Tatiana, sua esposa, também em algum momento também já sentiu por causa da psoríase, dizer, gente, não pega, não coça, não dói, não tenha medo de se aproximar, né? Uma criança próxima da família uma vez me perguntou o que era isso. Eu expliquei. A primeira coisa que ele me perguntou, pega. Peguei a mão dele, passei na minha e falei, agora olha pra sua mão. Eu falei, não aconteceu nada. Eu falei, nem vai acontecer. Aí o que ele me respondeu? Então eu posso abraçar a fulana. A fulana era uma coleguinha da escola que também tinha, e que ele, por ser uma criança, óbvio, ninguém tinha tratado desse assunto com ele ainda. Ele não sabia, ele não tinha ideia. E aquilo pra mim, eu já fiz a minha contribuição, digamos, à humanidade. Que foi ensinar pra uma criança que ela não precisa ter preconceito de outra criança por ela ter alguma mancha ou alguma marca na pele. Então, estar aqui, né, Jonas, eu te agradeço o convite, poder dizer para mais pessoas, primeira coisa, o processo de aceitação ele é lento e é de dentro para fora. E é duro. É você ter que olhar no espelho todos os dias e dizer, esta sou eu. Esta, de fato, é a minha imagem agora. A Juliana contribui pra gente aqui o seguinte, trabalhar sua autoimagem, autoestima, aliás, e acreditar que você é muito mais que um melasma no centro da testa. Assim siga o meu caminho. É isso. Juliana,
muito obrigado pelas belas palavras. Você não é o né? melasma, né? Você não é resumido ao melasma. Como eu, Sônia, não sou o vitiligo. Como uma outra pessoa não é sei lá, uma amputação de um membro, por exemplo, né? Que acontece, Claro. é muito estigmatizado. As pessoas não são os defeitos. Não. Elas não podem ser definidas pelos seus defeitos. Na verdade, a sociedade impõe isso e rotula isso, né? Nós somos aquilo que demonstramos ser. Ou seja, então quer dizer que você é um vitiligo? Não, Ambulante? não. Jamais. Nem quero ser. Jamais, né? Pelo contrário, eu acredito que as pessoas têm condições sempre de demonstrar que são melhores do que uma simples mancha, do que um simples machucado na pele, né? Que é o que a psoríase acaba fazendo. Pessoas que têm fere, queimaduras, né? Que acabam pessoas que têm deformadas. queimaduras, né? E todos os processos. Ou seja, a aceitação é individual, é de cada um. E não, a minha receita não vai servir para você. Mas a ideia e a proposta aqui trazer para vocês é justamente isso. O processo de aceitação, nem sempre ele vai ser mil maravilhas. Vai ter momentos em que você vai se olhar, por exemplo, na frente do espelho, que a sua autoestima vai estar zerada. Não tem autoestima, né? Como que eu vou sair de casa para fazer isso ou aquilo? E aí vem você, por exemplo, que é mestre de cerimônia, põe a cara, e aí? É a sua E às imagem. vezes eu represento uma marca. Uma marca, né? E hoje nós percebemos o quanto as marcas, as grandes marcas, né, estão procurando, estão atentas a isso. Realmente de inclusão, fazer com que vocês que têm a necessidade maior, né, de colocar isso em um meio público, vamos dizer, o quanto elas estão valorizando as pessoas dessa forma, né? Porque é um momento em que você, vamos pensar assim, síndrome de Down. O quanto a gente aprendeu a partir do momento em que a gente começa a conviver com alguém que tem a síndrome. O quanto nós podemos ser ricos de conhecimentos, eu falo, né? Não de dinheiro, não de financeiro, mas sim de vivência, de experiência, o quanto eles conseguem transmitir as coisas boas para a gente. Então, tudo isso é válido a partir do momento em que você se dispõe, em que você se disponibiliza para isso, né? Então, isso é o processo de aceitação. E quebra qualquer tipo de pré-conceito que eu tenho a respeito de alguma coisa que eu não conheço. Porque se eu não conheço, por que eu tenho que julgar se isso é ruim ou se isso é bom? Eu não conheço, eu não sei. Mas vem uma sociedade que se afasta cada vez mais, né? Então eu tenho uma dificuldade enorme de entrar dentro dessa sociedade. A partir daí, gera então esse isolamento, vem uma depressão, né? Que eu também já tive, que também foi causada, que o vitiligo também ajudou a piorar essa situação. Também falo do meu processo de depressão, síndrome do pânico muito abertamente, e foi a terapia que me ajudou a sair desses problemas. E então também buscar uma ajuda de um profissional é fundamental. Se você não adianta, gente, a gente não consegue sozinho. Eu tive bons profissionais ao meu redor, tive a minha família, que foi extremamente importante nesse processo, né? Tive, na época era meu namorado, que hoje é meu marido, que também me ajudou muito a passar por isso, minha mãe, minhas irmãs, meus amigos mais próximos. E também tive a ajuda de um terapeuta na época, que me ajudou demais a buscar me enxergar além daquela mancha, ou além daquele problema. A Silvia até comentou aqui, ó, que é minha irmã, uma mancha não define o caráter e nem o profissional que a pessoa é. Nem uma mancha, nem uma condição física, e nem uma cor de pele, nem uma orientação sexual, nada disso define. Nada. E aí o tema, na verdade, ele é muito amplo, né? A gente consegue aqui então abranger um tantão de coisa, que é o que você falou, né? Uma orientação sexual, uma cor,
a forma que a pessoa é, ou a forma física. Gente, esquece tudo isso, aceita da melhor forma possível e convive com isso da melhor forma possível, porque essas pessoas, ou na verdade a sociedade, tem pessoas boas e tem pessoas maldosas. Sim. Né? Então, o que a gente tem que entender e tem que buscar são pessoas que nos agregam, Que contribui. que contribuem cada dia, né? Porque todos os dias eu tenho um monte de problemas. Quem não tem? Você tem? Claro. E por que o meu convite à Sônia, que é uma jornalista, por exemplo? Porque eu senti a necessidade de trazer esse tema para ser debatido aqui entre a gente, por exemplo, porque você usa da sua profissão como a sua imagem, né? Eu não tenho problema do vitiligo, mas eu tenho que fazer sempre, quase que todos os dias, a quase todos os momentos, a aceitação, porque senão eu não consigo desenvolver. Dentro da clínica, entra um paciente, sai outro paciente, é outra vida completamente diferente. E se eu ficar preso naquela história do primeiro paciente, eu não vou conseguir tratar o segundo paciente. Sai o segundo paciente, entra o terceiro paciente. E se eu ficar preso na história do primeiro, aí eu pego um pouquinho do segundo, eu não vou conseguir tratar o terceiro. Ou seja, hoje eu percebo o quanto é importante você estar equilibrado. Sim. Em todos essa é a os palavra, processos. é equilíbrio. Equilíbrio. Acho que essa é a definição. Né? Porque vem um vitiligo, você recebe o diagnóstico de vitiligo, você começa a dar Com a sutileza que eu recebi. Com a sutileza que você recebe, aí você começa a desequilibrar. Vem uma depressão, você desequilibra mais um pouco. Vem a síndrome do pânico, você cai. Sim. E cai mesmo, assim. Cai Por quê? muito. Por que a gente cai? Porque o nosso organismo não suporta. A nossa mente, a nossa máquina não suporta. Não suporta, gente. Então, quanto mais e melhor, eu digo isso para vocês, busquem o tempo todo estarem equilibrados. Porque E eu acho assim, que desfocar um pouco do problema também, né? sai desse problema. Né? É tentar... O problema ele vai acontecer. São situações onde você vai todo dia, vai convivendo com isso. Só que muitas vezes a gente dá muito mais foco ao problema do que a solução. Qual que é a minha solução? Não consigo identificar. Mas qual que é o seu problema? Esse. O que você vai fazer? Como que você pode contribuir para você diminuir ou amenizar o seu problema? Não sei. Só sei do meu problema. Mas aí também a gente se fecha numa caixa e não quer sair dela. Você quer ficar, ai, coitado de mim, tomara que o universo faça alguma coisa por mim. Mas infelizmente nós, né, enquanto seres humanos, nós temos reações automáticas com relação a isso. É mais fácil eu pegar para mim a minha doença, porque eu vou ter um ganho secundário quanto a isso. O que é um ganho secundário? Quando você recebe o diagnóstico de vitiligo, automaticamente você se torna vítima disso. Sim. Se você se transformou em vítima, automaticamente você vai ter um cuidado especial. Que seja da sua família, que seja do seu esposo, que seja de alguém que tem um carinho mais e maior por você, eles vão te olhar de uma maneira diferente. E isso faz que você ganhe secundário. Atenção. Sim, né? verdade. E aí você esquece que você tem que enfrentar esse processo. E não simplesmente aceitar esses ganhos, que daqui a pouco eles vão se transformar em coisas normais. Porque a partir do momento em que você enfrenta, por pior que seja o seu momento, por mais difícil que seja, a partir do momento que você enfrenta, você não permite que essa situação fique da forma como está. E que aumente ainda a sua nuvem negra de problemas. Né? E sim que você começa então a resolvê-los. E aí a partir desse momento você consegue ter a noção do quanto você é grande e que esse simples problema não te incomoda tanto quanto deveria te incomodar. Tem contribuição aí? Aqui tem. Pode vir.
Pode ir aqui? Mandar bala aí. A Lorena colocou uma coisa super bonita aqui. Sônia, você é um dos maiores exemplos de empoderamento que eu já vi. Estou emocionada com seu relato, mesmo já te conhecendo. Só quem tem uma doença autoimune sabe o que o nosso coração carrega. Lorena, obrigada pelo carinho. É o que você disse. Só a gente conhece as nossas dores. E ninguém nunca vai carregar as nossas dores pra gente. Cada um de nós sabe onde o seu sapato aperta, né? Claro. E o problema do Jonas eu não vou conseguir resolver, ele não vai conseguir resolver o meu, mesmo sendo terapeuta. É individual. É individual. Então, essa aceitação, ela tem que começar de dentro, gente. Eu vou bater nessa tecla pra sempre. A gente começa a aceitar as nossas condições, sejam elas quais sejam, a partir do momento que a gente olha pra dentro. E a gente para de olhar, eu parei de olhar pro vitiligo. Eu parei de deixar, eu disse, não chega, ele não vai mais definir quem eu sou. Só que isso não foi de um dia pra noite. Isso não foi um dia eu acordei e decidi que ele não ia mais dominar a minha vida. Isso é um processo longo e às vezes muito doloroso. Você simplesmente não arrancou o rótulo, né? É. Que é o que a gente faz às vezes numa garrafa de Coca-Cola. Não pode falar marca. Não. A gente vai lá e arranca o rótulo, né? Não é simplesmente assim. A Lilian Ferreira contribuiu conosco o seguinte: equilíbrio é fundamental em todos os momentos de nossas vidas. Perfeita colocação, sempre digo isso. Muito obrigado, Lilian. Aqui tem mais uma Érica, continua contribuindo conosco. É engraçado que eu nem lembro que a Sônia tem vitiligo. Ela é admirável, o vitiligo passou a ser apenas mais uma qualidade. É isso, né, Jonas? Isso passa a ser uma parte da gente. Do mesmo jeito que, porque eu tenho olho castanho, eu tenho vitiligo. Isso é mais uma coisa comum, né? Comum. Ele passa a ser parte de você e não te dominar. E quanto mais você vai contra tudo isso, né, mais as pessoas têm a condição de reparar o quanto isso incomoda, o quanto isso te faz mal, porque nós, inconsciente, acabamos transmitindo isso para as outras pessoas que convivem com a gente, né? Ou seja, cada vez mais, quanto eu estou insatisfeito, mais eu transfiro isso para as outras pessoas, transfiro isso para as situações, e aí as coisas começam a dar errado, sempre na minha vida, e isso é ruim, e eu começo então a reclamar de tudo. Eu reclamo de você, eu reclamo do meu trabalho, eu reclamo da minha vida, eu reclamo do meu relacionamento, eu reclamo da minha esposa, eu reclamo dos meus amigos, eu reclamo de tudo. Então, quanto mais eu não aceito a situação real, atual que eu estou vivendo, mais difícil vai ficar. Se está difícil hoje, imagina. E o que você acha que seria um primeiro passo, Jonas, para uma pessoa que descobriu uma doença, sei lá, enfim, que ela tem uma condição que a estigmatizou, digamos assim, né? Qual seria o primeiro passo para buscar essa aceitação ou para buscar que aquilo a afete menos? Buscar conhecimento a respeito do qual diagnóstico, né? Porque você recebeu o seu diagnóstico completamente, né, bem delicadinho, vamos dizer. Foi. Né? Então, busque informações a respeito disso realmente, procure profissionais, né, da área clínica realmente, que estejam ligados a isso, que façam atendimentos, que estejam disponíveis para vocês. Eu faço aqui a minha propaganda, mas existe um monte de profissionais que conseguem trabalhar também. Às vezes eu não consigo atender da melhor forma possível, ou você não se sente bem, não teve a empatia aqui comigo, você procura o seu profissional, mas desde que você consiga desenvolver e evoluir dentro de todo esse processo, que esse processo não seja um fator bloqueador, e sim um fator desenvolvedor do ser humano, né? Da pessoa que você é, da capacidade que você tem de estar, de ser, de promover. Então isso que é o legal das coisas, né? Acontecerem, você perceber o quanto você é útil, o quanto você consegue ser produtivo. Independente daquela condição. Independente de qualquer tipo de condição.
seja rico ou pobre, financeiramente, de conceito, de inteligência, de condições, de qualquer forma. De qualquer forma, você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Se você hoje não está bem, as coisas consequentemente não vão estar bem, né? Por quê? Porque você acaba transferindo isso para o mundo, para o universo, vamos dizer. Jogou pro universo. Jogou para o universo e aí o universo retribui para você da mesma forma. Ah, então você quer dizer para mim que por pior que seja, eu tenho que estar sorrindo, tenho que estar feliz? Se você conseguir encarar todas as situações dessa forma, que ótimo. Você começa então a identificar o quanto essas situações que antes eram muito, muito, muito pior, hoje elas se transformam bem mais leve. Uma coisa que funcionou muito pra mim no meu processo de aceitação é ver problemas maiores que os meus. Pessoas com problemas maiores que os meus. Porque o que eu tinha era uma condição de uma marca na pele e fim. Né? A única coisa que o vitiligo pode me causar é uma predisposição talvez a câncer de pele, então tem que tomar um cuidado com o sol, enfim. Mas era isso. Ele não me trazia nada mais físico. E aí, eu fui acompanhar um familiar no Hospital do Câncer, um tratamento de câncer. Gente, eu pedi perdão a Deus todas as vezes que eu questionei por que eu tinha vitiligo. Questionei mesmo, assim, pedi perdão a Deus mesmo, porque foi vendo as pessoas naquelas condições de lutando pela vida e querendo elas ter um fio de cabelo, porque a gente detesta isso da gente, quem tem isso, quem enrolado, nananã. Elas só queriam ter cabelo. Outras só queriam ter força para levantar da cama, né? Então, assim, foi vendo também problemas maiores que os meus que eu comecei a entender que o meu era muito pequeno. Pro quanto eu dava importância para ele. Por quanto ele tinha dominado a minha vida. Sim. Então, isso também serviu muito para mim, sabe? Buscar exemplos. E muitas vezes a gente não percebe isso. Né? O mundo em que a gente vive, na correria do dia a dia, é muito mais fácil eu falar para você que o seu problema é pouco perto do meu. Mas se alguém falar, a gente acha ruim. Eu quero brigar, ué. Exatamente. Quero brigar, porque o meu problema tem que ser a prioridade do universo. E não é isso, gente. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Acredite. De verdade. Uns mais, outros menos. Né? E isso faz com que você consiga lidar com isso. Vamos tentar, de uma maneira, comunicar com as pessoas que estão mais próximas com a gente, para você perceber o quanto o dia a dia dessas pessoas também é difícil. Lá na sua assessoria de imprensa, esses dias, ela me contou que teve um problemão lá, não foi? Da sempre viagem. todos os dias a gente tem, todos os dias. E aí, eu? Não, todo mundo tem problema no trabalho todo dia, né, gente? E eu vou trazer aqui pra vocês que o meu dia a dia é punk. Tem suicídio, tem depressão, tem síndrome do pânico, tem ansiedade, tem obesidade, tem... Quero fazer cirurgia bariátrica, tem... Deixa eu lembrar mais. Ih, não. Se você É um monte. É. Enfim, problemas, né? Vamos conseguir aceitar eles e conviver com eles. Luto, meu Deus, luto, gente, luto. A perda de alguém significa muito mais do que qualquer outra situação. Sim. Saber lidar com isso é muito pior, não é? Do que você aprender a conviver. Mas, Jonas, quando o luto eu usei aqui agora, quando no processo de aceitação, no processo de aceitação, eu não tenho que mudar, que eu não tenho que modificar. O processo de aceitação mude
aquilo que você tem condição de mudar. O que você não tem condição de mudar, aceita. Né? É aquela frase típica, né? Aceita que dói menos, é a pura verdade. Mas é verdade. É a pura verdade. Porém, fazer ela é difícil. Pôr em prática é muito difícil. Executar ela é muito difícil. Muito difícil. Nós temos aqui uma contribuição da Jane. A Jane é minha tia lá de Sorriso, Oi, Mato Jane. Grosso. Muito obrigado, tá? Pela participação. Pessoal, Tem mais perguntas? Antes da gente encerrar, quero aproveitar o Jonas para fazer perguntas. Se Fiquem quiser, à mande. vontade. Falem agora o cálice para sempre. Não, cara, para sempre não. Fiquem Tá à bom, né? A vontade. gente pode repetir esse negócio. Foi bom? Opa, sempre. Se tiver pergunta aí, alguém quiser mandar, aproveite que é o momento. Ou tiver algum testemunho para dar, também a gente está Poliana agradecendo. Machado. Quem assistiu, quem está conosco. Vai ficar disponível lá na sua página, né, Jonas? Vai ficar disponível no Facebook. Vai ficar disponível também aqui no Instagram 24 horas. Isso. No Facebook vai estar na página Psicólogo Jonas Rodrigues. Vai estar no meu pessoal, Jonas Rodrigues, e no Sônia Fernandes. Tá? E em breve será disponibilizado também no meu canal do YouTube, Psicólogo Jonas Rodrigues. Pessoal, sigam, curtem, compartilhem o máximo que vocês conseguirem, porque eu acredito que a partir daí essas informações consigam chegar nas pessoas realmente que necessitam, né? Que às vezes hoje não teve a condição de estar aqui conosco, porém são válidas. Eu acredito que a Sônia conseguiu, me surpreendeu muito, 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 né? Então eu tenho que te agradecer demais, demais. A minha expectativa era uma, e agora ela foi lá em cima, de verdade. E isso só me deixa mais feliz, né? Por saber o quanto nós conseguimos contribuir. Muito obrigado, Lilian. A contribuição é de todos nós. E agradecer o convite do Jonas. Obrigada por abrir esse espaço para falar de um problema que foi só um canal, um exemplo para que a gente possa falar com você de qualquer problema, né? Seja você não aceitar seu peso, sua cor, sua orientação sexual, né? Problemas que todo mundo tem. Então, trazer o vitiligo, a minha condição do vitiligo, foi uma ferramenta que a gente teve para falar desse assunto. E, gente, não se isolem. Uma coisa que eu quero deixar de última mensagem aqui. Não se isolem, não se fechem no problema. Não ache que você tem o maior problema do mundo e que você tem que carregar esse problema sozinho. Né? Busque ajuda, busque profissionais habilitados. Eu tive um primeiro diagnóstico do vitiligo que foi terrível, foi chocante. E aí eu fui buscar outros profissionais que me orientaram muito melhor, que foram muito mais solícitos comigo. Então, se cerquem de bons profissionais e não se isolem. E não sejam um problema. E a aceitação só vem de dentro para fora. Sigam a nossa página, a minha página, a página da Sônia. Fiquem todos com Deus. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Um beijo. Pela presença.